Paz, povo querido, tudo bem? Vim aqui gravar um vídeo, né? Estamos a poucos dias da eleição, sabemos que é um desafio, né? Essa eleição vai ser para todos nós, então eu senti de vir conversar com você sobre isso, né? Então, o voto é secreto, né? Então dá para ver aqui, né? Da minha parte, né? Eu já tenho colocado nas redes sociais até meus votos, né? As pessoas em qual eu vou confiar, né? Que por esse período, né? Elas vão fazer a diferença, vão ser meus representantes nas suas devidas câmaras, né? Nos seus devidos postos para realmente ir no governo fazer algo em prol do que eu acredito, com os princípios que eu acredito, né? Mas eu achei muito importante vir conversar com vocês sobre o papel de cada um, né? Porque às vezes a gente escolhe pessoas para votar aleatórias, ou não conhece ninguém, ou vai ali junta um panfletinho do chão, né? Infelizmente, de forma bem responsável e acaba elegendo qualquer pessoa, né? Mas os cargos que a gente vai eleger são muito importantes, né? Porque eles têm o poder, o dever, na verdade, né? Que assim, quando eleitos, de legislar e de fiscalizar. Então, eles são responsáveis por criar novas leis, por também alterar as leis que já existem, né? E também de fiscalizar, né? Fiscalizar o governo, por exemplo, estadual, né? Deputado estadual, ele vai legislar, criar novas leis, ou talvez alterar as que já estão no âmbito estadual, né? E também vai fiscalizar o governo do estado, né, o nosso governador. Ou seja, tem que ser uma pessoa ousada, tem que ser uma pessoa observadora, tem que ser uma pessoa que realmente vista a camisa do estado, que não se mova por emoções, mas por propósito, que tenha realmente os valores e princípios cristãos, porque na mão deles vão estar o poder de criar novas leis, né? E de alterar as que já existem, ou seja, nós corremos o risco de entrar nas nossas escolas a ideologia de gênero, esses materiais obscenos que já existem municípios obrigando CIs a fazerem cursos sobre sexualidade infantil na primeira infância, porque senão são descredenciados, ou seja, muita coisa por trás, né, dos governos estaduais e municipais contra as nossas crianças, contra a família que nós acreditamos. Então, se você não tem filho como eu acredito que você também espera que quando tiver, seus filhos possam estar na escola apenas para aprender sobre a história, sobre o português, sobre as questões que realmente competem à escola, mas questões de âmbito pessoal, do desenvolvimento do seu filho, eu acredito que você queira que ele se descubra e se desenvolva na sua casa, dentro dos seus valores e princípios. A escola não é lugar para estar influenciando dessa forma. A gente deve, a partir de determinada idade, eu acredito até, falar sobre a responsabilidade, né, de cuidados, né, para evitar doenças, gravidezes indesejadas, esse tipo de coisa, mas não que eles possam interferir no sexo, na opção sexual dos nossos filhos, influenciando para algo totalmente contra, né, aos nossos princípios. Por quê? Porque a criança de determinada idade tem lá suas dúvidas, né, ou quer se conhecer, ou quer perguntar para outro, e hoje em dia já é rotulado de homossexual, botam aquilo ali, a criança cresce acreditando que aquilo ali é um absurdo, né? Então, ou seja, os deputados estaduais, eles podem criar e alterar leis, ou seja, nós precisamos que eles sejam pessoas que vão lutar para ser contra a ideologia de gênero nas escolas, contra o aborto, porque nós somos a favor da família desde o fruto, desde o seu ventre, não importa, ela já é uma vida que deve ser respeitada, como foi o caso absurdo da menina, né, de 12 anos que encararam como estupro, sendo que não foi, porque eles eram namorados, né? E todo mundo ali teve sua chance, a sua vida poupada, menos a criança, né? Que ela poderia ter tido, porque ela passou pela mesma cesariana se tivesse ganho, e poderia ter doado a sua filha, né? Para uma família que tá aí esperando, que tá sofrendo, porque às vezes perdeu o filho e tava com tudo pronto, né? Tantas pessoas querendo ter filhos e eles querendo ser a favor do aborto, né? Um absurdo, não tem condições de ter, eu sou a primeira a defender, doa,
para alguém que tenha condições, mas nada justifica o aborto. Ai, foi um estupro. Não justifica, a tua dor não justifica, entende? Doa para alguém que vai cuidar bem. Dê uma chance para aquela vida ter o melhor para ela. A sua dor não justifica a dor no seu filho, entende? Ele também não pediu para estar no mundo, ele também não pediu para estar ali. Então, se ele está, você deve se respeitar como você quer ser respeitado. Então, o aborto, para mim, em nenhuma instância se justifica. Então, nós precisamos ter pessoas que sejam a favor da família, da nossa liberdade, porque tem jovens aí acreditando que votar no PT vai resolver a questão porque querem ter qualquer opção sexual. Vocês podem ter opção sexual que vocês quiserem. A única coisa que ano que vem o que vocês não vão ter é liberdade para expressar suas opções, principalmente nas redes sociais, porque vai haver censura, né? Então, ou seja, vocês estão dando um próprio tiro no pé, né? Porque vocês querem ser livres. E ano que vem, se vocês forem realmente atrás dessa bandeira vermelha, a última coisa que vocês vão ter é liberdade de expressão. Então, ou seja, nada justifica votar numa pessoa que está batalhando tanto para tirar princípios essenciais para todos nós, independente de você ser cristão ou não. Eu tenho certeza que você se realmente parar para analisar de forma racional, sem o emocional, você realmente vai mudar para algo que tem lógica, tem bom senso, tem princípios, né? Então, essa é a importância do deputado estadual. Ele fiscaliza, cria leis, fiscaliza o governo estadual. Nós passamos por esse último governador que foi um baita de um traidor, né? Usou a plataforma do Bolsonaro para se eleger, para depois de eleito fazer como o Dória, né? Virar as costas para ele, não, aqui eu faço o que eu quero, uma baita de uma sacanagem. E infelizmente, né, tá aí tentando se reeleger ainda com o Udo, que só burocratizou Joinville. Perdemos várias oportunidades de boas empresas em Joinville por causa da burocratização dele, sendo que empresário vai resolver, não vai resolver, só beneficiou a ele. O resto nós tivemos que, além das alterações no trânsito, uma bagunça só, ou seja, uma ligação Moisés e Udo que só a graça, né? Então, de governadores, realmente nós estamos muito mal. Mas nesse governo, por exemplo, né? Nesse que passou, teve aquele escândalo da corrupção que ele ainda, além de ter virado as costas para o Bolsonaro, tratou de embolsar um bom valor que deveria ter sido usado para a saúde na época de pandemia, né? E morreu o assunto por aí. Então, se nós tivermos deputados estaduais realmente comprometidos, né, com a transparência, com a democracia, né, sem corrupção, que não tenham rabo preso, que tenham realmente coragem e ousadia para exercer o seu papel, eles vão para cima, eles vão fiscalizar e esse tipo de coisa não vai acontecer, mas se acontecer, ele vai ter o fim que ele merece, que era o impeachment que ele deveria ter tido e não teve, né? Nós poderíamos estar com a Daniela, que eu tinha expectativa que fosse eleita governadora, tivesse sido candidata a governadora, com certeza ela ganharia, porque ela passou por pouco tempo ali na cadeia de governadora, mas teve uma excelente atuação, né? Então, o deputado estadual vai fiscalizar o governo do estado também. Então, tem que ser uma pessoa ousada, convicta, que vai nos auxiliar também. Então, é muito importante. Agora, o deputado federal, ele faz também o papel de legislador aqui só que na esfera federal, né? E também ele cria leis e também altera leis. E também fiscaliza daí, né, caso a esfera federal, né? E também nos representa, tanto deputado estadual quanto federal, eles estão nos representando. Por isso que tem que ser, se você é cristão, não seja ignorante nessa questão. Ignorante assim, tentando se fazer de sem informação. Os políticos são representantes, então não dá para escolher porque ele é meu amigo, porque ele é de infância, porque fulano diz que é bom, mas, sabe, tu não conhece a vida da pessoa, tu não sabe quem ela não defende princípios cristãos. Se você é cristão, então não tem por que você votar numa pessoa que não defende o mesmo princípio que você, porque eles são os seus representantes, ou seja, ele tem que representar você, ele tem que ter princípios cristãos, a pauta do seu partido, a pauta dele tem que ser cristã, né? É nisso que a gente batalha. Senão, você simplesmente está jogando seu voto fora,
coisa que a gente deveria ter a noção da importância que é, porque só reclamar do Brasil, só trazer o problema e não falar da solução é uma ignorância da nossa parte, é um tiro do pé em nós mesmos, porque nós vamos sofrer a nossa falta de compromisso com um assunto tão sério. Então já deu tempo, eu vejo, eu creio e eu me alegro de ver pessoas acordando para a vida nesse sentido, sem viver mais aquela mediocridade de isso não é para mim, eu não discuto sobre política, eu não converso sobre isso. Cara, tem que conversar, tem que discutir. Discutir não é bater boca, né? Que é um outro termo muito distorcido. Discutir é conversar com opiniões diferentes, sim, sabendo respeitar a opinião diferente um do outro. Eu já aprendi muito sobre pautas e situações que eu não tinha determinadas noções, porque eu conversei com pessoas com ideias diferentes, né? Então, ou seja, a gente pode sim e deve conversar sobre, porque é assim que a gente vai influenciar as pessoas a ter esse entendimento de que eles devem nos representar lá. Não dá para escolher qualquer pessoa, é muito importante. Eles vão criar leis que vão alterar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, isso é extremamente importante e tem que ser pessoas comprometidas com a transparência, com a seriedade, com princípios, né, de honestidade, porque elas vão fiscalizar o governo também. Então, se elas já tiverem rabo preso, se elas forem compradas por qualquer concessão que elas façam só para ter benefício próprio, que elas se corrompam lá dentro, elas vão deixar de fiscalizar, né? Eu já fiz parte aqui já auxiliei um vereador e eu sei como que é. As pessoas se corrompem, né? Tem pessoas que agora, depois que apanharam, só querem estar lá. Não importa, não querem mais bater em ninguém, não querem mais fiscalizar nada, só querem ter o meu lugar lá, a minha teta. Então isso é muito triste, entende? A gente precisa ter noção e conversar sobre, é de extrema importância. Se você não faz por você, faça pela sua descendência, pelos seus filhos, pelos seus netos, porque eles vão colher a irresponsabilidade sua desse momento, que é um momento importante. E o governador, né? Não precisa falar, governa o estado, enfim. Hoje em dia ele foi dado até mais autonomia do que deveria, né? O senador, no caso, ele tem um cargo um pouco maior, né, do que o deputado federal, né? O Senado é considerado o representante dos estados, né, do país, e o deputado federal, o representante das pessoas, né? Então, o Senado, ele caminha muito junto, né, com o Congresso Nacional é formado do deputado federal e do senador, né? Essas duas casas juntas formam um Congresso Nacional, mas há coisas que o Senado apenas faz sozinho, né? Tem coisas que denúncias e processos que os deputados ali, a Casa dos Deputados, ela pode propor, né? Determinados processos, determinadas situações, mas eles podem apenas propor, é o Senado que decide se vai seguir adiante ou vai investigar ou não, né? Agora, tem coisas que o Senado pode propor sozinho. O Senado pode, por exemplo, julgar ali também, né? Não só legislar, na verdade, né? Eles podem julgar alguns membros ali do governo e também autorizam as nomeações do presidente, né? Eles podem julgar ali com crimes de responsabilidade, né? Os ministros vão ser nomeados pelos presidentes, os ministros do STF, que seria uma bênção, né? O do advogado da Geral da União, o comandante de Forças Armadas, o membro do Congresso Nacional de Justiça, o Ministério Público, né? Por isso que nós precisamos muito de senadores que sejam comprometidos com princípios da palavra e que não tenham medo, né, do governo, né, em si. Por quê? Porque se não fosse senadores com rabo preso, né, a gente já teria retirado esse ministro do STF que está tornando o Brasil uma ditadura, que não está sendo uma ditadura nem pelo presidente, está sendo uma ditadura por ele mesmo, né? Então, ó, da onde já se viu o ministro do STF ter esse poder, essa autonomia maior do que o presidente, ou seja, tá um caos, já rasgaram a Constituição e já cuspiram na nossa cara faz muito tempo. Então, a gente precisa, ainda que só vai se renovar um terço com essas eleições, porque o senador ele cumpre um mandato de 8 anos. Então, a cada 4 anos se renova 2/3 da casa, e nessa eleição, no caso, vai ser apenas 1/3 da casa. Mas já vale a pena se nós nos comprometermos a colocar pessoas com princípios cristãos
e ainda que não tenham um princípio cristão, mas que sejam comprometidos com limpar a corrupção, com acabar com a corrupção, com transparência, com honestidade. Por quê? Porque essas pessoas vão tirar, podem aceitar processos, investigar e retirar em nome de Jesus esse ministro que está sendo abusivo e todos os outros que estão indo no embalo, para que nós possamos mostrar não só na eleição, não só o nosso voto, que eu acredito que vai ser em massa, né, mandando essa bandeira vermelha para bem longe, para nunca mais voltar em nome de Jesus, porque independente, não é só A e B, o Lula, Dilma, seja o que for, é o que eles representam, que nós não queremos mais. Então, a gente precisa realmente que esses senadores sejam senadores comprometidos, para que os que estão lá entendam que se eles continuarem omissos e de rabo preso e enrolando para fazer o inegável, aquilo que não tem mais como suportar e como manter, nós vamos fazer. Porque dessa vez foi renovado 1/3. Vão mandar embora muita gente omissa que não tem se posicionado para colocar uma renovação lá que faça algo concreto pelo Brasil. E na próxima vão ser 2/3 e nós vamos eliminar todos esses omissos que estão aí preferindo deixar o Brasil nesse caos, sendo ditado por um ministro, enquanto nós somos democráticos. Nós elegemos um presidente, né? E os governadores e os políticos, nós não somos reféns de um ministro do STF. Então, isso vai mudar com o nosso posicionamento, com a nossa postura, e nós vamos dar um recado, sim, ao Congresso Nacional. Eu tenho essa fé nas pessoas, eu tenho essa fé na nação, eu tenho essa fé através da palavra que Deus liberou sobre nós, que nós seríamos reconhecidos por aquilo que nós já fomos muito envergonhados, né? Que os países grandes realmente cresceriam pelo avivamento que ele tem para derramar sobre nós, mas quando ele faz algo em algum lugar ou em alguma pessoa, ele primeiro traz a justiça sobre si. No caso, nós estamos sofrendo a justiça do Senhor sobre a igreja, que a gente já tem visto muitas máscaras caírem, muitas coisas acontecerem, e agora o Senhor está fazendo a limpa no governo. Eu creio. E nós vamos dar um recado, ainda que eles estão tentando de tudo que é forma ridícula, né, de impedir a democracia no dia 2, no domingo, mas nós sabemos que eles vão dar um tiro no pé, como eles têm se confundido e sido envergonhados até agora, eles serão ainda mais no domingo. Eu creio porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior. A gente não pode ir com uma blusa do Brasil, já tentaram isso, né? Não pode ir com uma blusa do Brasil votar. Eu fiz questão de pintar as minhas unhas por isso, e não tem o que eles façam. Tu não pode levar o celular para a mesa, sendo que eu sempre usei o meu celular para minha colinha, nunca levei papel, eu sempre usei meu celular para saber os números ali que eu ia votar e nunca foi problema, né? Se tiver um número errado ali, você não pode reclamar. Tipo, um monte de absurdo. Claro que as Forças Armadas vão estar lá e eu creio que elas vão sobressair sobre qualquer luta, né, que qualquer dificuldade que eles queiram criar para que seja feita uma votação tranquila e transparente. Mas é importante nós entendermos o papel de cada um para parar com isso de não, eu só vou lá, voto no presidente e deu, o resto eu voto tudo nulo. Não, todos eles são importantes. Saia desse comodismo em nome de Jesus, abra os teus olhos porque é importante, porque ou você prefere passar mais 4 anos reclamando daquilo que você poderia ter mudado, daquilo que está nas tuas mãos para você fazer e você não faz por omissão. Não dá mais para estar nesse lugar, entende? A gente não suporta mais esse lugar. E não é culpa dos outros, é nossa. Nós promovemos esse lugar para nós. Nós colocamos cada um deles lá, entende? Então é nossa hora, nosso momento, né? Assim como Daniel fez. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pela ignorância, pela falta de informação, pela falta de interesse por algo tão importante que é o nosso próprio governo. Perdão, Senhor, perdão, tem misericórdia de nós, mas nós brasileiros não suportamos mais esse jugo, esse fardo pesado de corrupção sobre nós. Nós sabemos que ainda que tentaram e muito envergonhar o governo Bolsonaro, não conseguiram. Não conseguiram além de falácias, não conseguiram. Então, a gente sabe que esse processo de restauração vai permanecer, Senhor, porque Tu tens uma palavra sobre nós e é nisso que nós acreditamos. Por isso que está lá em Salmo
33:12, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Eu creio nessa palavra, e porque eu creio nela, eu falo, eu declaro, e isso me trouxe descanso ao meu coração, porque a nossa nação é do Senhor. Nós somos em massa cristãos, crentes que creem em Deus, não crentes de evangélico, tá? Pô, crente é quem crê em Deus, evangélico é quem segue o evangelho de Cristo, católico significa universal, então a gente não sai dessa religiosidade, dessa ideia distorcida, e cristão é quem segue o exemplo de Cristo, quem decidiu seguir o exemplo de Cristo, que essa é a verdadeira religião que todos nós deveríamos ser. Nós somos uma noiva, um em Cristo, independente da denominação. Então, a massa no Brasil declara que o Senhor é sobre a nossa nação. A nossa nação é do Senhor Jesus. A nossa nação é do nosso Deus vivo, o nosso Deus e Pai. Então, se todos nós, como crentes que creem em Deus, né, não evangélicos, crentes que creem em Deus, crentes evangélicos, crentes católicos, crentes que creem em Deus, se nós vivemos declarando que a nossa nação é do Senhor, a palavra dele diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Felizes são aqueles que ele escolheu para si como herança. Então, ou seja, nós vamos viver um novo tempo porque nós declaramos e determinamos que a nossa nação é do Senhor Jesus. Então, ou seja, nós vamos viver um novo tempo, sim. Ai, mas eu não gosto do Bolsonaro porque ele é um grosso, ele é um cavalo. Tá, a Dilma falava manso e estocava vento. Tem a meta, multiplica a meta. Depois a gente não sei o que lá. Aquele monte de baboseira que a Dilma falava, só porque ela falava manso. Isso é motivo suficiente para você não votar numa pessoa que segue os princípios cristãos, que tem uma mulher temente ao Senhor, que se levantou em oração, intercessão, guerreando pela nossa nação. Isso é motivo suficiente pelo jeito dele falar, fala sério. Eu mesmo sou uma pessoa que nem sempre eu consigo falar manso, tranquilo, dócil, mas é o meu temperamento é assim. Provavelmente o dele também é. E isso não é motivo nenhum para descredenciar ele como ser humano bom e honesto que ele tem sido. Não importa se você realmente não pode provar aquilo que tem falado por aí, você só está indo atrás de notícia aleatória, isso não interfere em quem ele é, são falácias. Eu tenho certeza que você, assim como eu, passa por mal entendidos. Quantas pessoas me interpretam de uma forma errada pelo jeito que eu falo? Tudo bem, entendeu? É um mal entendido que está na pessoa, não me define, entende? Jesus, se você parar para pensar e ler a palavra, você vai ver que ele dava nome aos bois também. Ele chamava mentiroso de mentiroso, hipócrita de hipócrita, aproveitador de aproveitador. Cada um, ele falava como tal, ele dava nome às pessoas que conforme as suas ações e atitudes. Deus não falava, ai meu filho amado, mas você deu uma deslizadinha ali, né? Entende? Ou seja, e Deus, Jesus é o próprio amor, entende? Mas ele, na hora de corrigir, de exortar e de chamar, de apontar aqueles religiosos que estavam botando jugo pesado sobre o povo dele, a qual ele veio para sarar e curar e tratar, ele chamou e apontou para cada um e falou que cada um era como deveria ser. Então, ou seja, nós hoje em dia fazemos isso, não, meu Deus, esse cara não dá para votar nele, ele não fala em amor, ele não é isso, ele não é aquilo. Ai, gente, me poupa, é muito mimimi, entende? Para algo tão sério que é o nosso país, entende? Agora, o Lula, se você viu o debate ontem, você viu o Lula falando de uma forma dócil no início, principalmente em relação ao presidente no início do debate. Eu não acredito no que eu estou ouvindo sobre um presidente, como ele pode falar dessa forma, não tem amor. Me poupe, pessoas. Quando a gente vai virar essa chave, que o tom de voz não determina o que está no coração da pessoa, não determina a intenção da pessoa, entende? Tom de voz é tom de voz. Quem é colérico vai falar de uma forma enérgica. Quem é melancólico vai falar manso. Mas mentiroso, explorador, que distorce as coisas, hipócrita, é qualquer um dos dois, entende? O tom de voz não define quem tu é. É apenas o teu tom de voz, apenas define o teu temperamento. Dá para ver de forma clara o teu temperamento, mas não define a pessoa que você é. Então, olha o quanto a gente tem sido incoerente, né, com algo que é tão simples.
né? É tão simples de se ver, mas porque se tornou um jargão tão grande, né? E foram empurrando, e foram empurrando, foram empurrando, e desceu a goela abaixo de muitas pessoas ignorantes na questão, sabe? Que foi preferir, pega isso pra mim, vou guardar isso pra mim, eu também acredito nisso aí, mas nem parou pra ver a realidade da situação, entende? Um cara simples, humilde, que presidente que vocês conhecem, que em vez de passar férias luxuosas em outros países, que ali, ó, o Dória, governador de São Paulo, fez lockdown, todo mundo em casa, fica cada um na sua casa e foi para Miami, dar um rolê no final do ano, coisa bonita. Agora, o nosso presidente passou aqui, ó, nas bases do exército, aqui no forte, entende? Saía de motinho para visitar os pescadores porque ele queria simplesmente com dois guarda-paisano ali, ó, para ir conversar com as pessoas. Tu já viu isso? Tu já viu um presidente? Tu acha que um presidente sem amor, um presidente arrogante, um presidente ignorante, um presidente grosso, ele faria isso? Ele sairia do seu manto real, do seu lugar real, para ir falar com pessoas simples? Sairia? Ele teria paciência? Você tem paciência para falar com seu vizinho, seu senhor de idade aí mais simplesinho, a sua vizinha mais simples, mais idosa? Você tem paciência para escutar os mais velhos, né? E conhecer um pouco da sabedoria que eles têm de vida e não de rede social como você? Você tem essa paciência? Pois é, o nosso presidente tem, entende? Com tantas coisas que ele tem para fazer, porque ele é presidente do Brasil, entende? Então, nada tá bom, tudo que tem que falar, só que são coisas vazias, argumentos vazios, argumentos frágeis, sabe? Argumentos muito assim, ó, sem nexo para algo tão importante. Se você for ver o tanto de setas, sabe, inflamadas do maligno na tua mente, para que você dê um passo errado sobre algo tão importante. Meu Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, abra os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, que você consiga abrir o seu coração para ver além das críticas, além dos rótulos que já foi colocado sobre ele, e pare para ouvir histórias reais do que ele fez, reais do que ele fez, de como que ele é. Ah, é homofóbico? Por quê? Porque ele defende os valores da família, então eu também sou. E eu tenho amigos homossexuais que eu falo até hoje que eu me dou bem, entende? Não tenho problema nenhum, tenho parentes, não sabe? Isso não tem nada a ver, sabe? É ridículo esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele defende a família, a esposa dele mesmo caminha como uma pessoa que é homossexual, porque quem conhece ele sabe que eles não são. Defender os princípios da família não tem nada a ver com ser homofóbico. A própria pessoa que é homossexual, ela entende que é uma decisão dela, que ela ser daquela forma e tudo bem, não tem problema. Agora, ela não precisa impor isso para ninguém. Ninguém precisa trazer isso para dentro de casa ou influenciar os seus filhos a ser assim também. Uma coisa tem nada a ver com a outra, como o caso da Bruna Carla, que disse que não participaria do casamento do seu amigo, o seu amigo, né, provavelmente para conseguir um pouquinho, ele estourou aquilo nas redes sociais. Um dos depoimentos de um homossexual que eu vi é assim, ó, gente, para que forçar pessoas que você sabe que a fé dela é contra aquilo ali, fazer aquilo só porque você quer? Se você é um homossexual, busca outra pessoa, não tem problema. Por que você vai forçar um amigo seu que você sabe que não concorda com aquilo ali? É ridículo. Ou seja, as pessoas que têm bom senso sabem que não faz sentido nenhum você acusar uma pessoa de homofóbico, sendo que ela apenas acredita em coisas diferentes do que a sua. A menos que ela tenha te ofendido, que ela tenha realmente te desprezado, feito algo assim, ó, que te machuca, te escandalize ou algo assim, é diferente, mas não é o caso. Se posicionar com os princípios cristãos como nós temos, não é homofobia. É liberdade de expressão, liberdade dos nossos direitos, como eles têm o deles, nós temos o nosso, entende? Então, ou seja, nós precisamos nos posicionar, acordarmos para algo tão importante, pararmos de ser simplórios em assuntos inegociáveis, em assuntos primordiais, em assuntos que transformam a nossa vida, porque ano que vem, essa liberdade que você tem gozado nesses últimos anos, você não vai ter mais, nem das mídias sociais. Jovens, não se engane no tiro do pé que vocês estão dando. Vocês querem ser quem vocês são, vocês vão continuar sendo. Isso não é um problema. O Bolsonaro não vai mandar prender ninguém, né? Não vai fazer a limpar se for. Não, mas vocês vão perder rede social, vocês vão perder liberdade de expressão, vocês vão perder muitas coisas simplesmente para ter uma cartelinha de
de homossexuais na escola, é sério isso? Então, ou seja, se vocês mesmos se pararem para pensar, estão advogando no lado errado, que vai prejudicar vocês muito mais do que abrir. Porque a única coisa que o Bolsonaro defende é o princípio da família. Você quer ser quem você é. Quando você tiver idade, você decide, você vai ser amado igual. Agora, o que ele não quer, como nós também não queremos, é que a primeira infância seja influenciado desse jeito dentro das escolas, e tá certo, porque nós também não. É uma coisa que se os nossos filhos penderem para esse lado, tiverem essas dúvidas e forem para esse caminho, amém, eles não vão deixar de nossos filhos, nós vamos amá-los, nós vamos orar por ele, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos esperar o tempo deles terem um encontro verdadeiro com o Senhor e entenderem que a origem deles é aquela que o Senhor lhes deu. E tá tudo bem? Então não há como mais a gente continuar com esse tanto faz. Não, eu só voto nesse, ou eu voto nulo, eu só vou votar no governador, no presidente, então, ou só nesse que eu conheço, ou nesse fulaninho, nesse beltraninho. Não. Pesquisem, conheçam os seus representantes, façam algo de forma consciente, porque disso depende o nosso futuro, dos nossos filhos e dos nossos netos. Nós não queremos voltar a nada do que aquele partido representa, né? Nós não queremos ser um país de maior vergonha no mundo todo de ter voltado a eleger um ex-presidiário. Entende? Que nem tem propostas para melhorar o Brasil, porque ele mesmo diz que ele nem sabe como vai resolver o desemprego, as coisas que a gente tem passado, né? E como que a gente vai botar ele lá o quê? Só para roubar, então? Porque se ele mesmo diz que ele não sabe como ele vai resolver o desemprego e as questões que a gente precisa, o que que ele vai fazer lá? O que que você acha que ele quer fazer lá? Porque não é por mim nem por você, se ele admitiu isso. Porque senão ele teria se preparado para saber como faria, certo? Porque nós estamos só subindo, diminuindo as coisas, o desemprego. Nunca teve um presidente que zerou os impostos federais como ele fez, como o Bolsonaro fez. Ajudou com o auxílio emergencial, baixou o imposto dos alimentos mais importantes para que a gente pudesse ter condições. Então, ou seja, não tem o que falar, não tem uma área que você tente falar que compense aquilo ali. O fique em casa, a economia vê depois, foi ridículo, né? Então, ou seja, a liberdade de tomar ou não a vacina, eu concordo também. Se eu não quero tomar, eu não preciso, eu não tenho que ser forçada a fazer algo que eu não queira, porque até hoje ela não foi considerada tão eficaz assim. Cada uma tem ainda seus efeitos. Então, isso são coisas que são fatos reais e relevantes para que a gente escolha o correto, né? A menos que você queira. Porque se você dividir o seu voto com aqueles candidatos que você sabe que não tem chance nenhuma de se eleger, você pode ter certeza que a tua bandeira vai se tornar vermelha. E você condena um país inteiro a voltar, e além de ser uma vergonha nacional, mundial, né? Então, pelo amor de Deus, que você tenha consciência de que nós precisamos sim votar em pessoas que têm o mesmo princípio que o nosso. Ah, não fala de um jeito que eu gosto. Tenho certeza que você tem amigos que também não falam assim, nem por isso você deixa de gostar deles. Isso não é rótulo para a pessoa ser má pessoa, né? Como eu já falei aqui, né? A gente tem vários exemplos de pessoas que têm uma fala diferente e são puro amor. Então não confundam as coisas, não negociem algo tão importante que é a nossa vida, a nossa liberdade como país, como nação. Não é só nosso estado, não é só na nossa cidade, ainda que você tenha que rever, em nome de Jesus, todos os candidatos que você vai votar, né? Eu já passei minha colinha ali, né, que deputada estadual, eu vou votar para Ana, que prega a palavra, tem princípios cristãos, tem batido muito nesses abusos, tanto nas escolas, quanto até aquela menina de 12 anos que fizeram um aborto, sendo que ela nem foi abusada, era um relacionamento consensual com o namorado, todo mundo teve seu direito preservado, menos o da criança, né, como eu já falei. O deputado federal é o Sargento Bento, que eu conheço, né, pessoalmente, que congrega onde eu congregava, que eu saí para quando eu casei com meu esposo. O senador é o Kennedy, porque ele é, né, cristão também, né, e bate mesmo, é ousado. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho no Senado, que é o que a gente precisa para tirar esse STF de lá. Esses ministros, pelo menos, que estão distorcendo a Constituição. O governador, eu escolhi o Jean,
porque tem pessoas próximas que conheço aqui de Joinville que estão trabalhando com ele, e ele se comprometeu a auxiliar muito Joinville, então, pensando nesse critério apenas, né, de uma pessoa que vai auxiliar toda Santa Catarina, não apenas a capital, o meu voto é o Jean, mas o Jorginho também é uma bênção, né, tanto faz qual dos dois você votar, ele vai ser bênção, porque o Jean também é Bolsonaro, né, só não estão no mesmo partido, então ele vai conseguir exercer um bom trabalho aqui em Santa Catarina, mesmo sendo Jean. E o presidente não precisa falar, né? É Bolsonaro e pronto, não tenho o que falar, até porque eu não vejo essa maldade toda nele. O fato dele falar apelidos e coisas para as pessoas, nós fomos criados assim. E isso não era bullying, isso não era maldade, isso não era grosseria no nosso tempo, né? Mas é mais fácil apontar os outros. Como não tem escândalos de corrupção e outras coisas para apontar nosso presidente, a gente fica achando picuinhas e coisas bestas para achar que porque ele se tornou presidente, ele tem que ser um novo homem, ele tem que descer um manto do céu e ele se totalmente transformado. Não, ele continua sendo o Bolsonaro, que é uma pessoa como nós, que está num processo de transformação, porque se você é perfeito, amém, daí é outros 500, mas para nós que não somos, todos estamos sendo aperfeiçoados, temos as nossas áreas para ser tratada. Ele é só mais um deles. Né? E a gente deveria estar orando por ele, não criticando, porque pela palavra nós cristãos somos chamados a interceder pelas nossas autoridades, gostando deles ou não. Porque toda autoridade é constituída por Deus e não por nós, né? E o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, se ele está lá, foi por uma vontade do Senhor. E eu creio que permanecerá lá pela mesma vontade do Senhor, por limpar o governo brasileiro e por transformar a nossa nação para que a gente seja o celeiro de missões e o início do novo avivamento que vai anteceder a volta de Cristo, eu creio. Então, por isso, pela palavra do Senhor sobre a nossa vida, vai continuar Bolsonaro em nome de Jesus e que você se conscientize que esses mimimis, essas picuinhas ridículas, esses rótulos medíocres que colocaram no nosso presidente, que defende os valores que você também deveria estar defendendo, são muito pequenos, né, para realmente você deixar uma decisão tão importante na mão de outros, né? Porque você votar branco ou votar num desses candidatos pequenos aí que a gente sabe que não vão chegar nem perto, é a mesma coisa do que você tá botando numa bandeira vermelha. Então que você se posicione como cristão e em nome de Jesus defenda os nossos princípios e a nossa nação. Amém?